Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu lembrei da minha época de evangélico, época que eu era mais jovem, solteiro, não tinha esposa nem filhos. Quem me conhece, quem conhece aqui o canal sabe que eu fui evangélico durante 27 anos. A maior parte desse tempo foi na Assembleia de Deus e eu sempre estive envolvido nas coisas da igreja, né? Nas coisas ali da congregação e tal. Fui líder durante muito tempo, líder de jovens, líder de adolescentes, sempre estive envolvido com essas coisas, né? E também quem conhece o canal sabe que mesmo sendo evangélico, mesmo sendo assembleiano, eu discordava totalmente de muita coisa que eu via na igreja. De doutrinas, de afirmações, de coisas que tem ali dentro que eu não via na Bíblia. Então eu discordava totalmente. E aí, como exemplo, eu vou trazer para vocês agora um pequeno vídeo que eu vi no Instagram agora e que me fez lembrar de algumas coisas bizarras que eu via na igreja evangélica. Então acompanha comigo esse vídeo que vai aparecer agora. É a unção da alegria. Pois é, pessoal, essa aí é a tal da unção da alegria. Na minha época de jovem, isso aí se chamava unção do riso. Quem é de igreja evangélica, ou quem já foi de igreja evangélica pentecostal, sabe que de vez em quando surge algumas coisas dentro da igreja que são bizarras. Ou seja, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que estuda a Bíblia, ela vê aquela tipo de coisa e ela já consegue identificar se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. Eu ia trazer, inclusive, alguns comentários que eu li desse próprio vídeo que eu mostrei para vocês agora, de muita gente dizendo que as pessoas que discordam daquilo estão zombando de Deus, estão zombando da palavra de Deus, estão blasfemando contra o Espírito Santo. E a única coisa que eu me pergunto é: cara, da onde é que vocês tiram essas coisas? Porque, inclusive, eu até fiz um comentário dizendo assim: não tá na Bíblia. Essa unção não tá na Bíblia. Mas se você criticar, se você disser, gente, isso aí não é bíblico, isso aí não é de Deus, isso aí não é o Espírito Santo, a pessoa automaticamente te acusa de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Porque às vezes se baseiam em versículos isolados, versículos bíblicos isolados, que dizem que Deus age como quer, com quem ele quer. Porém, as pessoas esquecem que Deus, ele tem um padrão de comportamento, um padrão de atuação com o seu povo, com a humanidade, com as pessoas. E esse padrão, inclusive, está na Bíblia. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, vê ali o que realmente é de Deus e o que não é. É por isso que eu sempre bato na tecla nesse canal aqui, das pessoas, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua igreja, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ela por ela. Por quê? Porque sempre vai ter, toda religião cristã, ela vai pegar a Bíblia, vai pegar ali o que mais lhe interessa e vai te falar sobre aquilo ali. Então, ou seja, todas as igrejas estudam a Bíblia, todas as igrejas leem a Bíblia, porém elas focam nos seus próprios interesses, elas tiram ali o que interessa da Bíblia, né? O que interessa para elas. E quando eu falo estude a Bíblia pela Bíblia, é porque a Bíblia ela responde ela própria. Vai ter coisas que você vai ler, você vai ter uma dúvida e tal, só que chegando lá na frente, vai ter uma resposta, alguma coisa que complementa aquele pensamento que você leu e que vai te dar a resposta certa sobre isso. Então, nos meus outros vídeos, se você quiser ver, eu falo muito sobre essas coisas. Então, ou seja, essa unção do riso, unção da alegria, é um efeito que algumas pessoas têm. Estão ali na igreja, fazem orações, estudam a Bíblia, tem uma pregação, um sermão, uma palavra, e essas pessoas começam a rir de gargalhada mesmo, de perder as forças. Sabe quando você ouve aquela piada que faz você ajoelhar no chão de tão engraçada que ela é, que você dá aquela gargalhada que se falta o fôlego? É isso que acontece.
O grande problema é, se isso é a atuação do Espírito Santo, por que a gente não tem nenhum exemplo disso na Bíblia? Por que isso não aconteceu com Jesus? Por que isso não aconteceu com nenhum dos profetas, com nenhum dos homens de Deus da Bíblia? Por que isso não aconteceu ali no dia de Pentecostes? Por que isso ali não aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus? Por que não aconteceu e está acontecendo agora? É meio estranho quando Deus resolve atuar na vida de alguém e não tem um exemplo disso na Bíblia. Então, ou seja, o que me garante que aquilo ali realmente é de Deus? Não é? Então, ou seja, esse vídeo, ele me faz lembrar de algumas igrejas que eu conheci, algumas igrejas, inclusive, que eu liderei o grupo de jovens, e que eles caíam nessas modinhas, nessas conversinhas. Tinha um cara lá, que até é engraçado, o cara de noite, ele era líder de jovens, e mais de noite ainda ele era gogo boy. A mulher dele era stripper, a mulher dele era envolvida com um monte de parada errada aí, de imoralidade sexual, ele também. Um cara totalmente errado, e ele tinha essa onda de orar pelas pessoas, de profetizar na vida das pessoas, de dar revelação para a vida das pessoas. O que eu acho engraçado é que quando eu vi ele atuando, normalmente isso acontecia com meninas, e eu achava isso muito estranho. Às vezes eu tinha que alertar algumas pessoas e dizer, ó, não vai, porque é muito estranho esse ministério que ele tem, onde vai ele e a esposa dele, isola algumas meninas ali, começa a dar revelação, orações especiais e tal. E outra, ele nunca chama um crente, ele nunca chama um cristão de verdade, tipo eu, tipo outros que tem aqui na igreja. Não, é sempre aquela galerinha mais bagunçada, aquela galerinha mais errada. E lá na igreja dele tinha essa tal de unção do riso, onde ele orava pelas pessoas e as pessoas começavam a gargalhar, as pessoas riam que caía no chão, segurava a barriga, igual tá mostrando aí nesse vídeo. Então, assim, galera, eu sei que a maioria das pessoas que assistem esse canal já sabem, isso não é de Deus, isso não é a atuação do Espírito Santo. Inclusive esse efeito que você vê no vídeo, você consegue ele com maconha, você consegue ele com drogas, você consegue ele com coisas erradas. E não tem nenhum relato na Bíblia que mostre que isso é uma atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo, ele transforma de fato a vida da pessoa. Se eu visse um exemplo desse na Bíblia, eu ia dizer, ó, beleza, realmente acontece. A pessoa ri pra caramba e ela, quando para de rir, ela se torna uma nova pessoa. Ela é uma pessoa agora transformada. E pessoal, quando eu falo de pessoa transformada, eu não tô falando de um cara que bebia e parou de beber, fumava e parou de fumar, se prostituía, parou de prostituir, fornicava e parou de fornicar. Eu não tô falando só disso. Porque Jesus liberta dessas coisas, Jesus transforma a vida da pessoa, mas a psicologia, a psicanálise também faz isso. O que eu falo de transformação é a pessoa realmente ter um compromisso com Deus, uma vida restaurada. Você vê que, por exemplo, Pedro, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, como está escrito lá em Atos, que fala do dia de Pentecostes, Pedro, ele transformou a vida dele, de um cara afobado e um cara às vezes até agressivo, para um homem manso, mas altamente corajoso em pregar o evangelho. O mesmo cara que disse que não conhecia Jesus, agora batia de frente com os religiosos que mataram Jesus, ao ponto dele enfrentar perseguição, prisão e até mesmo a morte. Então, ou seja, ele foi realmente corajoso, ele realmente transformou. Transformação de vida não é o jovenzinho moderno de hoje que vai numa igreja e para de fazer algumas coisas erradas e fica ali no oba-oba. Não, gente. A atuação do Espírito Santo faz você transformar a sua vida e faz você pregar o evangelho. Não pregar doutrinas de igreja, mas pregar o evangelho de fato. Você não vai ser um cristãozinho moderninho, amorosozinho, que tudo pode, tudo é legal, Deus não condena nada, nada é pecado, entendeu? É aquele cristão sério, corajoso, homem de Deus, mulher de Deus, que prega o evangelho, doa em quem doer. E não essa galerinha que fica aí no oba-oba, mundanizando as coisas, tendo uma experiência sobrenatural dessa e dizer que é o Espírito Santo.
Então, mais uma vez, vamos ler a Bíblia, pessoal, vamos ler a Bíblia para que a gente não caia nesse tipo de enganação, ok? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí um comentário, deixa aí o seu gostei e a gente se vê no próximo vídeo.